Então, hoje é uma manhã onde Deus quer trazer equilíbrio para a nossa alma. E para que nós experimentemos essa boa, agradável e perfeita vontade, nós precisamos sofrer o quê? Uma metanoia. E o que é uma metanoia? Nós ouvimos tanto falar sobre metanoia, uma mudança, e eu resolvi entrar, né, e pegar a definição. E aí fala assim: metanoia, no seu sentido original, significa mudar o próprio pensamento. Eu mudo o meu próprio pensamento na força do meu braço? Não. Na força daquele que habita em mim, com Ele dentro de mim. Porque a mudança na minha própria força, na força do meu braço, não é uma mudança que tem segmento. Eu mudo um dia, no outro eu escorrego. Um dia eu consigo controlar as minhas emoções, no outro dia eu estou explodindo. Um dia eu consigo me controlar, no outro dia eu estou fazendo birra, estou sapateando. E essa mudança, né, mudar o próprio pensamento na força de Jesus, traz um equilíbrio. Nós com Ele conseguimos mudar e permanecer nessa mudança. Aí fala assim, significa mudar o próprio pensamento, mudar de ideia. Seria a mudança do que um indivíduo está vivenciando para um novo modo de viver. O que o Senhor tem para nós é um novo modo de vida. Um modo de vida baseado nos princípios dEle. Aonde nós temos o quê? Nós temos uma vida liberta da escravidão, das circunstâncias da vida. Quantas vezes nós vivemos amarrados, presos, enjaulados. Muitas vezes nós nos sentimos enjaulados pelas circunstâncias da vida. Nós não conseguimos, parece que nós não conseguimos sair daquela situação. A gente sempre dá um passo para frente, parece que dá dois para trás. E a situação da nossa vida não muda, né? Para nós mudarmos, né, vivermos essa metanoia, nós precisamos romper com estruturas da mente. E o que são essas estruturas? Muitas vezes são as marcas do nosso passado, a história que nós vivemos, a história que nós carregamos. Eu cresci assim, eu vivi assim, eu fui gerada dessa maneira, então eu vou continuar dessa maneira. Porque eu aprendi assim, porque os meus pais me ensinaram assim, uma sociedade me ensinou assim. E você continua preso naquelas estruturas mentais. Muitas vezes o espírito de religiosidade traz estruturas tão fortes na nossa mentalidade que nós não conseguimos abrir a nossa vida, abrir para aquilo que o Senhor tem de novo para nós. E continuamos vivendo uma vida religiosa, uma vida medíocre, né? Nós viemos à igreja, a gente levanta as mãos, a gente canta, termina o culto, a gente entra no carro, vai embora para casa, chega segunda-feira e a situação continua da mesma maneira. Eu continuo agindo da mesma maneira. As situações da vida continuam acontecendo. Quando você aprende a controlar as suas emoções, você começa a romper com essas estruturas, né? E é nesse ponto que eu quero focar hoje, domesticar as nossas emoções. Como nós fazemos para, então, tomarmos o controle das nossas emoções e não sermos guiados por ela? É que nem criança. A criança, né, ela nasce e a gente vai educando e ao longo, né, do crescimento da criança, ela aprende algumas coisas. E muitas vezes a criança faz o quê? Faz birra. Eu quero! Eu não quero! Né? A criança faz isso. E nós, como pais, educadores, né, agentes na vida dos nossos filhos, para ministrar a eles, vamos ali e corrigimos o nosso filho. Não é assim, você está errado. Não é assim que você vai conseguir as coisas. Não é fazendo birra, não é desobedecendo. E muitas vezes, nós, adultos, temos as nossas emoções ainda infantis. Diante da situação, eu não quero passar por isso. Quantas vezes eu já convivi com pessoas assim, que sapateiam diante das situações.
não conseguem lidar com as situações da vida, e muitas vezes situações simples. Por que fulano não veio falar comigo? E sapateia, literalmente sapateia. Eu já convivi com pessoas assim, e eu sei o quanto é difícil para quem convive com pessoas assim, né? Pessoas que são emocionalmente infantis, por tudo fazem birra, por tudo sapateiam. O quanto é difícil para a gente conviver com pessoas emocionalmente infantis, emocionalmente imaturas. É desgastante conviver com pessoas assim. E também é desgastante para quem é assim, porque vive uma vida brigando e briga com as suas emoções e vai brigando e não consegue desfrutar da plenitude que o Senhor tem. Passa por essa vida, empurrando com a barriga. Vamos empurrar essa situação com a barriga, vamos empurrar aquela, e não consegue viver a plenitude da vida que o Senhor tem. Não consegue viver a plenitude do casamento, não consegue viver a plenitude da maternidade. Por quê? Porque a alma grita tanto, tem tantos problemas na alma, tantas dores, que não consegue viver a plenitude do que o Senhor tem. E dentro disso, eu quero ler um texto e a gente vai falar rapidamente sobre isso, né? E que está em Lucas 8, de 4 a 8. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto do caminho, e foi pisada, e as aves comeram. Eu quero segurar só nesse versículo um pouquinho. A parábola do semeador, ela é contada 3 vezes na Bíblia. Ela é contada 3 vezes no Evangelho. E quando algo é contado mais de uma vez na Bíblia, nós devemos atentar, porque existe um princípio que Deus quer trabalhar conosco. E nós aprendemos que 3 é o testemunho perfeito. 3 vezes é contada essa parábola na Bíblia. Ela é contada em Lucas, como nós estamos lendo. Ela é contada em Mateus, no capítulo 13. E ela é contada em Marcos, no capítulo 4. Então, nós devemos atentar para aquilo que o Senhor está querendo falar conosco. E muitas vezes nós usamos esse tema do semeador, né, a parábola do semeador, para falar dos vários tipos de pessoas, né, que nós conhecemos ao longo da nossa vida. Pessoas que são um pouco mais duras, pessoas que são muito duras, pessoas que já são um pouco mais maleáveis e pessoas que são ali de boa. Mas muitas vezes essa parábola também, ela se refere a estágios do nosso próprio coração. Muitas vezes nós passamos por esses estágios, né? E quando fala desse primeiro estágio, que ele fala, né, da semente que caiu à beira do caminho, ele fala de como o coração ainda está endurecido. À beira do caminho fala de um solo duro, de uma terra dura, aonde a semente, aonde a palavra não penetra, aonde nós não temos acesso ao coração, aonde muitas vezes o meu coração está tão fechado, que eu não deixo as pessoas acessarem o meu coração. Se eu não deixo as pessoas acessarem o meu coração, Deus também não acessa, e isso nós já vimos. Né? Aonde o meu marido não tem acesso àquilo que se passa dentro de mim, está tão endurecido, está doendo tanto que eu não consigo abrir para ninguém. Muitas vezes o nosso coração está nesse estágio, e nós ficamos voltados para a nossa própria dor. Nós vivemos uma vida rodando ao redor, né, rodando em torno do nosso próprio umbigo. Nós não atentamos para quem está do lado, nós não atentamos muitas vezes para os nossos filhos que têm uma necessidade, nós não conseguimos enxergar as necessidades dos mais próximos que estão ao nosso redor. Por quê? Porque nós estamos, né, preocupados com o nosso próprio umbigo. Né? É a minha dor, é o meu problema, é a minha vida. Né? Esse é o primeiro estágio do solo, aquele solo endurecido, um coração endurecido. Aí em Lucas 8:6,
O próximo. O 6, por favor. E outro caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. Quando o nosso coração está endurecido, mas ele não tem muitas raízes, né? Muitas raízes de orgulho. Ele é duro, mas não tem raízes profundas no orgulho, raízes profundas aí na iniquidade. Ele rapidamente consegue passar para o segundo estágio. Quando ele está muito duro, ele demora um pouco mais, porque tem que quebrar muitas barreiras. E o segundo estágio, quando fala de que caiu entre as pedras, fala de um coração que começa a se abrir, de um coração que começa a entender a palavra, que começa a, vem no culto, vê o mover de Deus e vê Deus se manifestando de uma maneira tão poderosa, e você, vamos lá. E você se alegra, e você, não, é isso que eu quero para mim, é assim que eu quero viver, eu estou entendendo que é necessário uma mudança de vida. Porém, as circunstâncias da vida ainda continuam acontecendo, os problemas ainda estão borbulhando, muitas vezes um filho com problema ainda traz desespero. O casamento que ainda não tá bem estruturado traz problema. Muitas vezes a profissão que você ainda não decidiu, que você ainda está querendo, traz um desgaste. Aí as situações da vida, as situações externas continuam a nos abalar. Aí, puxa vida, eu acho que Deus não está fazendo. Eu acho que Deus não está me vendo. Eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, Deus tem peixinho. Deus tem os filhos peixinho. Eu falei, gente, Deus tem filhos especiais. Eu quero dizer para você nessa manhã que todos somos filhos especiais do Senhor. Todos. Deus não tem um mais especial que o outro. Todos somos especiais para o Senhor. Todos, a Deus trata com muito cuidado. A todos Deus olha com olhos de amor e graça. A todos Ele quer transformar. Existem aqueles que se achegam mais. Jesus, Você pega lá Davi, Deus, Pô, o camarada fez um monte de coisa. Deus, e ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele matou, ele adulterou, ele foi para a guerra, ele tinha as mãos cheias de sangue, mas ele foi um cara que tinha um coração voltado para Deus. Acontecia alguma coisa, ele corria para os pés do Senhor. Deus, renova em mim um coração puro e cria em mim um espírito inabalável, porque ele sabia para quem ele podia correr. E muitas vezes, voltando aqui, muitas vezes a nossa alma é tão confusa, porque aí começa, aquela coisa, aquela briga, Eu estou entendendo o que Deus está falando, mas as situações externas ainda me abalam. Eu estou entendendo que Deus quer transformar de dentro para fora, mas a situação ainda me abala. E o ambiente se torna tão confuso, que você pode, quem tem filho, pode perceber que os filhos se tornam confusos. Por que eu falei que antes de eu vir ministrar aqui, o Senhor ministrou comigo? Porque enquanto eu preparava, eu passei, uns dias, eu ainda brinquei com a Adriana, o Ezequiel postou no Face esses dias, quando a alma sussurra, eu lembro que alguma coisa, ele fala lá, eu falei, nossa, falei para o Ezequiel, meu marido, falei, nossa, sua alma está tão educadinha, a sua está só sussurrando, ultimamente a minha anda gritando tanto, eu tenho escutado tantos berros da minha alma, como a sua alma está educadinha. Mas eu andei, como eu disse, uns tempos atrás, com a alma meio, eu estava transtornada, a minha alma transtornada, e eu percebi na minha casa o meu filho transtornado.
Eu percebia o meu filho bravo, nervoso. Aí aconteceu uma situação interessante. Ele gosta de brincar com algumas coisas e ele pediu para comprar uns elastiquinhos para fazer aquelas pulseirinhas de elástico, né, que a criançada gosta. Isso agora umas 3 semanas atrás. E ele montou uma pulseira de escama de peixe, que quem sabe é uma pulseira demorada para fazer, é larga, é cheia de coisinha lá que tem que fazer. Ele montou a pulseira inteirinha. Quando ele foi dar o acabamento final, escapou um elástico, desmontou tudo. Ele passou 2 horas fazendo a pulseira. Quando ele foi colocar o último grampinho para poder segurar, escapou e desmontou a pulseira inteirinha. Ele ficou muito bravo. Mas imagina uma criança muito brava. E eu estava no meu quarto e ele foi lá chorando. Eu não quero mais saber dessa pulseira. Eu vou jogar tudo fora. Eu nunca mais vou montar. E eu comecei a rir. Por causa do jeito que ele falava. Ele, você está rindo de mim. Aí que ele ficou mais bravo ainda. Por que eu exponho essas coisas? Porque se a gente não perceber o momento que os nossos filhos estão, nós podemos o quê? Destruir a alma dos nossos filhos. E ele bravo. Aí ele pegou, saiu bravo, pisando duro, foi pro quarto dele. Aí eu parei, respirei fundo, falei, meu Deus, e agora? Aí no meu espírito, o Espírito Santo falava assim, é uma oportunidade de você ministrar a alma do seu filho. É uma oportunidade de você ensinar uma lição pro seu filho. E eu fui lá, filho, me perdoa. A mamãe não queria rir de você. Eu achei engraçado o excesso das suas atitudes diante de uma situação tão pequena. Mas você está rindo de mim, chorando copiosamente. Eu falei, não, filho, a mamãe quer te ensinar uma coisa. Isso é só um problema diante da vida. Ao longo da sua vida, muitas situações vão ter que acontecer e você vai ter que começar de novo. Muitas vezes você trabalha durante tanto tempo tentando montar alguma coisa, quando chega no final, que você vai dar o acabamento final, você de repente perde, tem que começar tudo de novo. E ao longo da nossa vida, nós passamos por isso, filho, me perdoa, a mamãe não está rindo de você. Mas eu quero te ensinar que ao longo da sua vida, você vai sofrer perdas e você vai ter que começar de novo. Você que escolhe. Se você quer ter a pulseira montada, a pulseira que você tanto quer montada, ou não. Você pode desistir, só que aí você não vai ter uma pulseira montada. E não passou muito tempo, naquela mesma semana eu estava trabalhando, eu experimentei, eu tive o gosto de experimentar. Montei uma planilha, eu tinha que montar, uma planilha urgente que eu tinha que montar. Passei umas 2 horas, 2h30 montando a planilha. Eu sei lá o que eu fiz no final, que eu apertei o botão errado, perdi a planilha inteirinha. Eu não acredito. Eu lembrei do meu filho, eu comecei a rir. Eu comecei a rir. Eu falei, vou tomar um café, daqui a pouco eu volto. Fui, tomei um café, respirei fundo, sentei e vamos começar de novo a planilha. Só que como eu já estava mais esperta, demorou menos, mas eu tive que começar de novo. E as nossas emoções são assim também. Ao longo da nossa vida, situações vão acontecendo para que nós amadureçamos nas nossas emoções. Se eu não estiver apta nesse estágio, eu não vou poder subir ao próximo. Ou quando eu subir ao próximo, eu não vou ter passado nesse primeiro estágio, eu não vou saber como lidar com as situações. Quando nós somos solteiros, nós aprendemos a lidar com situações da nossa própria alma. Para que quando nós entremos no casamento um pouco mais amadurecidos, nós não venhamos a sofrer tanto no relacionamento. Por quê? Porque nós já aprendemos a lidar, enquanto somos solteiros, com o orgulho, com a questão de egoísmo. Porque muitas vezes, quando nós somos solteiros, nós temos que lidar com essas coisas. Porque dentro do casamento, o orgulho não cabe mais. Dentro do casamento, o egoísmo não cabe mais. Não é mais só uma pessoa. Não é mais só para mim.
Somos dois que temos que lidar com diferenças. Então, as emoções são da mesma maneira. Nós precisamos lidar com as emoções conforme elas estão acontecendo aqui, porque amanhã situações mais complicadas acontecerão e eu preciso que aqui esteja estabilizado, esteja amadurecido. Então nós precisamos ter essa percepção emocional. A criança, ela tem uma percepção emocional muito apurada, que nós muitas vezes não vemos. E eu tive que lidar com essas questões. Eu lidei com essas minhas questões. Passou algum tempo, eu percebendo o ambiente da minha casa, eu percebi o meu filho mais o quê? Mais calmo, mais tranquilo, montou a pulseira, comprou o elástico colorido que ele queria, montou a outra pulseira. Por quê? Porque as situações, as emoções foram estabilizadas. Tem um outro estágio que está em Lucas 8:7. Lucas 8:7. E caiu entre os espinhos, e crescendo ela com os espinhos, a sufocaram. Nesse estágio, nós já temos raízes mais firmadas. Raízes de semente como o amor, raízes de semente como o perdão. Nós já perdoamos com um pouco mais de facilidade, nós somos menos egoístas, nós amamos mais, nós temos mais misericórdia. E as situações internas já não nos ferem tanto, né? Aquela coisa, né, que de vez em quando o pessoal que está aqui prega, poxa, fulano passou por mim, não me cumprimentou. Você já não lida mais com isso. Isso é indiferente. Não é indiferente porque você não liga, é porque simplesmente já não causa mais dor. É porque, beleza, tá, né? Cada um tem a sua maneira de ser. Você já não acha mais que tudo que acontece é pessoal, porque até o segundo estágio acontece alguma coisa, pô, é comigo, o problema é comigo, fulano não gosta de mim. Mas nesse estágio, isso já passou, né? O que é interno já está mais resolvido, já está mais assentado. Porém, nós temos as situações, como eu disse, as situações externas, que ainda nos afligem. Por exemplo, o que vai ser do meu futuro? Como que eu vou pagar a escola do meu filho? O desemprego está batendo a porta. São situações que muitas vezes afligem a nossa alma. Muitas vezes uma situação externa. Poxa vida, né, o carro quebrou. É um aluguel que tem que pagar. São situações que afligem, e essas preocupações externas começam a querer, nos desestabilizam. Não é que minam a nossa vida, mas nos desestabiliza emocionalmente. Existem as preocupações da vida. Nesse estágio, muitas vezes, nós temos o fascínio pela riqueza. O que é o fascínio pela riqueza? O fascínio de ser reconhecido. Não, um dia eu sei que eu vou ser reconhecida. Um dia eu sei que eu vou ter, né? Tem aquele fascínio por estar aparecendo, né? Eu sei que o meu lugar é com o microfone na mão. Eu sei que o meu lugar é na equipe de louvor estando aparecendo. Existe um fascínio pelas riquezas, né? As riquezas tanto financeiras quanto as riquezas, né, de poder, né, de querer, né, mostrar, de querer aparecer. Isso ainda muitas vezes nos desestabiliza. Por que fulano está lá em cima e eu não estou? Nossa, mas como assim? Fulano não tem capacidade nenhuma, por que está com o microfone na mão e eu não estou? Essas coisas ainda nos desestabilizam nesse estágio. E eu acredito que alguns de nós se encontram nesse estágio. Já não tem mais o coração endurecido, né? Já tem raízes mais profundas,
entendem o mover de Deus e querem participar e querem se entregar totalmente, mas as situações, essas situações de, né, como eu disse, o fascínio, né, pelo aparecer, ainda consome a alma. Por que fulano está lá e eu não estou? Por que um tem e o outro não tem? Né? É muito ministrado aqui, o pessoal sempre fala. Por que fulano faz parte de um círculo de amizade e eu não faço? Isso ainda consome muitas vezes a alma dos filhos. E aqui, essa parábola, ele traz, esse tratamento que Jesus traz, ele começa a falar, ele fala para a multidão, e ele trata dessa maneira com os seus filhos, com os discípulos. E ele vai tratando, sempre que Jesus trata com os seus discípulos, ele trata de dentro para fora. Ele não trata as situações externas que acontecem. Olha, mestre, estão falando isso, olha, mestre, estão falando aquilo. Mas ele trata com as situações externas. Imagina Jesus com 12 discípulos, cada um com uma personalidade, cada um com um problema. Né? Os discípulos não eram o top do top, eram pescadores, homens simples, né? Homens que foram, né, o coletor de impostos, né? Imagina lidar com a alma desse povo. Um era impulsivo, o outro era nervoso, um não acreditava no Senhor, o outro falava assim: Senhor, põe eu de um lado e meu irmão do outro. Imagina ter que lidar com a alma desses camaradas. E o Senhor, ele ia lidando para que esses 12 fossem estabelecidos e chegassem à medida de varão perfeito. E é isso, a medida, né, a plenitude de Cristo, a medida de varão perfeito, que é a plenitude do Senhor. E é isso que Ele quer fazer conosco hoje. É por isso que Ele está falando isso hoje, para que as nossas emoções, para que essas birras que muitas vezes nós temos, sejam o quê? Controladas. Nesse estágio, né, que é o terceiro estágio, a arrogância compete com o perdão. Você já sabe o que é perdão. O perdão já faz parte, né, da sua alma. Mas a arrogância compete com o perdão. A intolerância compete com a compreensão. Poxa, não está vendo que é assim? Será que não entendeu ainda? Né? Vai competindo. A necessidade pelo poder, a necessidade de ser visto, compete com o desprendimento das coisas. E é nesse estágio que muitas vezes nós nos encontramos. Nós, né, tantas conferências que nós já passamos, né, o retiro das mulheres que nós passamos por último, né, tantas coisas nós vivenciamos, tantas coisas o Senhor trouxe para nós, e muitas vezes a nossa alma ainda briga por essas coisas. E o quarto estágio, e o último, que é Lucas 8:8. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que é a boa terra? Alguns estão na boa terra. Não todos, mas alguns. São como crianças, ávidas pelo leite. Ela tem sede da palavra. Ela tem sede por viver aquilo que o Senhor tem para ela. As suas emoções, aquela coisa de não, eu quero, não faz mais parte da vida. Aquela briga por eu quero, eu vou atrás. Isso já não faz parte mais da vida do homem. Tem coragem de perceber as limitações. São seres perfeitos? Não. Quem está no quarto estágio não erra mais, não tem mais problema. A alma nunca vai sussurrar? Não. Pode sussurrar. Só que ele entende as suas limitações. E ele tem humildade para chegar e falar, né, e clamar: Senhor, olha o estado da minha alma. Sabe, pode chegar e compartilhar: olha, a minha alma está urrando assim.
né, nós lemos e aprendemos que em João, né, 1 João 1,9, nós confessamos a Deus o nosso pecado e Ele nos perdoa. Mas em Tiago 5,16 fala que se nós confessarmos os nossos pecados um ao outro e orarmos uns pelos outros, somos curados, porque a oração do justo pode muito em seu efeito. Então, né, você chega e você conversa, né, com seu pai, você conversa com Deus, você chega aqui, né, olha, conversa com seu pai espiritual, com seu discipulador, você conversa e compartilha, olha, a minha alma está urrando, está difícil essa semana, está difícil, essa semana foi difícil levantar da cama, mas eu consegui. Então esse é um estágio que seria bom se todos nós nos encontrássemos, mas muitas vezes nós, né, ainda continuamos brigando e achando que sozinhos nós vamos conseguir, né? A pessoa que o coração já está nesse estágio, que as emoções já estão mais controladas, já consegue lidar com isso, elas conseguem se esvaziar, saem daquela plataforma do já sei. Sabe aquela plataforma do já sei? Eu já sei o que eu faço com isso. Eu já sei o que eu faço com aquilo. Isso aí que você está falando, eu estou careca de saber. Isso aí que você está falando, eu dou aula disso. Saem dessa plataforma, se esvaziam de si mesmo e põem tudo para fora. Senhor, olha o estado da minha alma. Olha, né, nesse dia eu cheguei e falei, olha, ministra comigo porque eu não estou bem. A minha alma está urrando. E a gente senta, compartilha e ora junto. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. E quem está nesse estágio consegue deixar de lado. Tira, né, o título, deixa de lado. E consegue compartilhar. Mas e aí? Eu falei dos 4 solos, eu falei da onde a gente está. Mas e aí? O que eu faço para conseguir controlar? Porque a gente expor uma situação, está exposto. Mas e aí? E a solução dessa situação? O que eu tenho que fazer para resolver, para conseguir controlar as minhas emoções? Muitas vezes, como eu disse, né, como eu contei o exemplo da minha casa, contei o exemplo do meu filho, aquela situação com aquela pulseira para ele era gigante. Para mim, não era nada. Né? Para mim. Mas como ele vai enfrentar isso? Como eu vou enfrentar situações da minha vida? As raízes são o segredo. Né? Como a parábola do semeador fala de semente, e a semente, você joga na terra, ela morre para nascer. Nasceu uma flor, nasceu uma árvore. E o que sustenta essa árvore é a raiz. Para uma árvore grande e frondosa, uma raiz cada vez mais profunda. Porque senão não consegue sustentar a árvore. Se você pega uma árvore grande, frondosa, com uma raiz pequena ou uma raiz podre, ela, com uma tempestade, com o vento, ela cai. Eu morava em Campinas, há algum tempo atrás, e logo que eu cheguei lá, deu uma chuva muito forte, e na praça da prefeitura tinha um jequitibá. Jequitibá é grande, né? Tanto é que é conhecido lá como a Praça dos Jequitibás. Mas a raiz estava podre. O que aconteceu com a árvore? Deu uma chuva muito forte, a árvore caiu, um jequitibá. E é uma árvore grande, uma árvore frondosa. Por quê? Porque a raiz estava podre. Da mesma maneira, as nossas emoções. As nossas emoções, quando elas... O nosso coração tem que ter raízes fortes, para que venha as circunstâncias da vida, para que quando de repente a alma comece a gritar, você tenha o que?
tempestades da alma venham e não te derrube. Né? E quais são essas raízes? Eu enumerei 4 raízes. A primeira, a humildade. É necessário nós reconhecermos todo o orgulho da nossa vida, toda a arrogância da nossa vida, toda a obstinação da nossa alma. Uma alma obstinada é uma alma teimosa, sabe? A gente brinca, síndrome de Gabriela. Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Uma alma obstinada, uma alma que não se deixa aprender, uma alma que não se deixa ser subjugada pelo Espírito. Isso é uma alma obstinada. Né? Nós precisamos ter humildade para que Jesus trabalhe nas nossas emoções. E tudo que eu estou dizendo, nós vamos fazer não na força do nosso braço, como eu disse no começo, mas na força daquele que habita em nós. Jesus, ele só pode trabalhar nas nossas emoções quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda e quando nós deixamos que ele trabalhe, porque ele nos deu algo muito precioso, que ele não toca, que é o livre-arbítrio, é o meu poder de decisão. Ninguém toca no meu poder de decisão, ninguém toca no meu livre-arbítrio, ninguém. Deus não toca e nem o diabo toca. Ai, eu fiz isso porque o diabo tomou conta de mim. Não, você fez porque você fez. A sua consciência moral regida aí pelas obras de Satanás e você fez. Não, eu fiz assim porque o Senhor me mandou. Beleza, né? A sua consciência moral regida pela palavra, você decidiu fazer assim. Mas no seu poder de decisão ninguém toca. Então nós precisamos decidir e pedir que o Senhor Jesus venha trabalhar nas nossas emoções, venha trazer equilíbrio à nossa alma. A segunda raiz é a coragem. Não ter medo das turbulências. Muitas vezes nós não queremos enfrentar as situações. Nós preferimos ficar fechados num quarto escuro e não enfrentar as situações. Né? Muitas vezes eu sei que eu tenho que resolver uma situação pesada naquele dia, eu resolvo. De repente, não vou essa semana para a escola. Eu trabalho em uma escola. Ou eu sei que eu tenho que resolver uma situação, né, complicada, né, muitas vezes. E eu pego uma licença médica e fico uma semana longe da escola até que as coisas se esfriem. Quem sabe a situação não se acalma por si só. Nós precisamos ter coragem e enfrentar as situações. E enfrentar não na força do seu braço, é enfrentar com Jesus à sua frente. Nós precisamos não ter medo de ter raízes profundas. Muitas vezes nós temos medo de nos expor, né? Porque conforme a gente vai confessando, vai compartilhando, vai perdoando, as nossas raízes vão se aprofundando. Só que muitas vezes a gente tem medo. O que fulano vai pensar de mim? O que cicrano vai pensar de mim? Como que eu vou falar isso? E tem medo da exposição, tem medo de que e não permite que as raízes, né, se aprofundem. E é no profundo que nós encontramos águas cristalinas. É somente no profundo, né? Quanto mais fundo na terra, a raiz de uma árvore, ela consegue encontrar o que? O lençol freático que sustenta a árvore, que sustenta, né, as suas folhas, muitas vezes no tempo da sequidão, no tempo da aridez, em tempos áridos. E a nossa alma é a mesma coisa. Eu só consigo me sustentar no tempo da sequidão, no tempo da aridez, se as minhas raízes são profundas. Profundas em quem? Em Jesus. Se as minhas raízes são profundas nele. Determinação. Os problemas, eu vou ler aqui para ficar bem certinho que eu quero falar. Os problemas são as ferramentas que garimpam as nossas emoções.
É aquilo que eu falei, para você sair do estágio 1 e passar para o estágio 2 com sucesso, você tem que o quê? Conseguir lidar com aquela situação no estágio 1. Porque no estágio 2 virão situações mais pesadas. Se hoje eu não ensino meu filho, como eu falei aqui, a lidar com uma simples pulseira, como que ele vai lidar amanhã, quando ele tiver, né, na idade aí de estar trabalhando, de lidar com as pressões do trabalho? Ele vai o quê? Levantar, não quero mais também, tchau, estou indo embora. E aí? Muitas vezes, com família, com obrigações a serem cumpridas, não quero saber, vou embora. Então, as situações da vida, elas servem como ferramenta para garimpar a nossa alma e trazer para fora tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que é corrupto, tudo aquilo que entulha a nossa alma. As situações servem para isso. E eu preciso de determinação para eu poder conseguir o quê? Enfrentar essas situações. E nós enfrentamos situações assim todos os dias, em maior ou menor grau. Todos os dias nós enfrentamos essas situações. E a última raiz é a simplicidade. O que é a simplicidade? É você reconhecer as falhas, reconhecer os problemas e pedir ajuda, pedir perdão, liberar perdão. Essas 4 raízes são o quê? São aquilo que traz o quê? Estabilidade às nossas emoções. Né? O tema é domesticando as emoções. São essas raízes profundas na nossa vida que domesticam as nossas emoções e nós conseguimos crescer emocionalmente. Nós saímos de um estágio emocionalmente infantil para um estágio emocionalmente maduro. Aí nós conseguimos o quê? Chegar à plenitude de varão perfeito, que é Cristo. Diariamente, os problemas vão surgir. Diariamente, nós temos que tirar o lixo. Nós não podemos entulhar lixo. Daqui a pouco eu lido com essa situação. Amanhã eu resolvo isso. Depois eu faço assim. Depois eu faço assado. Não é assim. Nós temos que limpar a nossa alma todos os dias. Tirar o entulho conforme as situações vão acontecendo. Não adianta empurrar o lixo para debaixo do tapete. Vai continuar lá. Não adianta você querer desfazer um casamento. Por quê? Porque é de dentro para fora. Você pode querer desfazer um casamento e as situações da alma vão continuar acontecendo. Não adianta muitas vezes a troca do emprego. Não, cansei daqui, quero sair daqui, vou para outro lugar. Não adianta. As situações têm que serem enfrentadas. Por quê? Porque é de dentro para fora. Se é de dentro para fora, vai te acompanhar aonde você estiver. Então tenha coragem, tenha simplicidade, tenha humildade e enfrente a situação. E nós estamos aqui para isso. Nós vamos orar hoje nessa manhã. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Nós não podemos apagar a nossa história. Nós não podemos apagar, muitas vezes traumas da alma, nós não conseguimos apagar. Mas nós conseguimos criar novas memórias, nós conseguimos criar novas histórias com Jesus. Com Jesus nós nos apaixonamos pela vida. Eu não falo de uma vida secular, eu não falo de uma vida nesse sistema religioso, mas com Jesus a nossa vida se torna colorida. Com Jesus, nós nos apaixonamos pela vida e nós levantamos todos os dias. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. Mais um dia eu posso cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Obrigado pela minha família. Mas com Jesus, nós nos apaixonamos por aquilo que Ele tem para nós. Com Jesus, nós acalmamos as nossas emoções. E é sobre isso que eu quero orar nessa manhã.
Não sei em que estágio do solo que você está. Não sei se você está no estágio 1, no estágio 2, no estágio 3 ou no estágio 4. Eu não sei aonde você se encontra. Mas eu gostaria que você refletisse sobre aquilo que nós falamos nessa manhã. Sonde o seu coração. Tenha coragem. Olhe para você mesmo. Seja corajoso, seja audaz. Olhe para o seu coração e veja em que estágio tá as suas emoções. Olhe para você mesmo. Acalme as suas emoções. Deixe que Jesus entre com o amor e a graça dele e transforme você. Ele não quer que nós vivamos uma vida medíocre. Ele não quer que nós vivamos uma vida empurrando com a barriga. Ele não nos fez para isso. Ele nos fez para que nós vivamos uma vida em plenitude, uma vida em abundância, para que a nossa alma viva em abundância, em qualidade de vida, para que nós enxerguemos a vida colorida, para que o céu realmente seja azul na nossa alma. Muitas vezes nós enxergamos o céu cinza. O sol pode estar brilhando, está ruim. Se está nublado, está ruim. Se está chovendo, está ruim. Tudo para a gente está ruim. E não é assim que o Senhor quer que nós permaneçamos. Ele quer que nós permaneçamos aonde as circunstâncias da vida estão acontecendo, mas o céu está azul. Está chovendo, mas o céu na nossa vida está brilhando, está azul. É isso que Ele quer para nós hoje, uma vida em abundância nele. A vontade dele boa, agradável e perfeita é assim. As circunstâncias podem estar acontecendo, mas o sol está brilhando. O céu é azul na nossa vida, não é cinza. Amém? De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Se você entende que você está em algum estágio, que você precisa de ajuda, eu peço que você venha aqui na frente, nós vamos estar orando com você. Pode despedir da internet? Eu oro para que você que está nos assistindo, o Senhor toque nas suas vidas. Eu oro para que o Senhor sare as suas emoções. Eu oro para que o Senhor ele traga à memória aquilo que tem que ser tratado e cure a sua alma. Hoje à noite nós estamos aqui às 19 horas. Você é nosso convidado. Venha adorar ao Senhor conosco. Deus te abençoe.